Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje pela manhã nós começamos, e já era um propósito meu hoje continuar, hoje à noite. Estamos estudando nos domingos pela manhã, e se o Espírito Santo falar para mim assim, olha, é para pregar à noite também. Então, nós vamos continuar nessa série. E a partir de agora vamos começar aí com o versículo de número 4, e quero pensar com você sobre o tema: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Vamos então ler a preciosa palavra do Senhor. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, a ele e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Verso de número 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. Comecei a falar do Apocalipse, veio um estrondo aí, vocês viram, né? Combinado com o Pai eterno. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A sua voz é como o som de muitas águas, como um trovão. Imagine, querido, que você está preso, confinado, aprisionado, encarcerado. Como que você iria remir o seu tempo naquele lugar? Algumas pessoas poderiam pegar um caderno, pedir um caderno e começar a escrever um diário. Talvez o seu diário de enfrentamento. Algumas pessoas pegariam neste diário de enfrentamento as coisas erradas que fizeram. Alguns pediriam para que Deus trabalhasse a culpa. Agora imagine-se ser preso por conta de uma injustiça. Você estar confinado em um lugar porque simplesmente você pregou o Evangelho. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, e aqui hoje pela manhã nós já destacamos que o autor de Apocalipse aparece cerca de 4 vezes que ele é o autor de Apocalipse. Os outros apóstolos que morrem decapitados ao fio da espada. Se você ler Hebreus capítulo de número 11, que fala da galeria da fé, amaram não o presente mundo, amaram o que estava por vir, não considerando o que tinham como precioso, mas crendo na promessa que o Senhor faria e iria cumprir. Amaram o Senhor e a segunda vinda do Senhor. Quando eu olho para a vida de João, que a história vai dizer que ele morre exilado, preso na ilha de Patmos. A história patrística, a história dos pais da igreja, chega a dizer que João, ele foi colocado num caldeirão e não se queimou. Tal era o poder, a glória, a majestade do Senhor na vida do apóstolo do amor, que é João, filho de Zebedeu.
o filho do trovão. E é muito interessante, queridos, quando nós olhamos para esta, que é denominada como uma carta, e vermos que ele usou daquele momento para receber do Senhor. Exilado, ele se torna proativo, como foi o apóstolo Paulo, como foi John Bunyan, batista. John Bunyan era batista. E ele usou aquele tempo do cárcere para escrever o seu clássico, denominado como O Peregrino. Bonhoeffer, que foi preso na época do nazismo, exatamente no ano de 1943, ele é confinado, ele é preso por causa da sua inquietude contra o nazismo, e ele usou daquela carta da cadeia, a carta da prisão, um lugar para ele então escrever, e o seu livro sobre ética, que ele estava tecendo ali, mesmo diante da prisão, reconhecido como um grande teólogo, como um grande homem que usou do momento de confinamento para abençoar vidas. E é interessante a declaração de Bonhoeffer, que diz o seguinte, que a prisão, lugar de isolamento, significou separação do pai, separação de irmãos, de mãe, da igreja, da família e de amigos, separação do trabalho da igreja e dos manuscritos do próximo livro, o livro de ética, separação da noiva que ele havia conquistado. Bonhoeffer continua dizendo, prisão significa continuidade com o passado e com o futuro interrompida. O seu passado se desconecta do seu futuro durante o tempo. Bonhoeffer diz que o confronto com o próprio passado, a tentativa de rever o meu passado, principalmente o temor de perder o que vivi, é a música do fundo, quase que a música do cotidiano da minha vida na prisão. O que estes grandes homens, como o apóstolo Paulo, que escreveu as suas cartas lá à igreja de Éfeso, à igreja dos Filipenses, a sua segunda epístola pastoral, 2 Timóteo, 2 Timóteo 2, interessante o que eles fizeram na cadeia. E João agora da cadeia, ele vai tecer, ele vai escrever. Esse livro que vimos hoje é o livro da revelação de Jesus Cristo. No grego, Apocalipse Iesu Christou significa a revelação, no sentido literal, a revelação de Jesus Cristo. Vimos hoje pela manhã que não é para amedrontar, não é para trazer medo, mas é como conforto, e o Apocalipse serve como confronto também, para aqueles que precisam se arrepender, acertarem as suas vidas com o Senhor. É como se fosse uma água fresca para a garganta daqueles oprimidos, perseguidos do primeiro século, para dessedentar a alma deles em meio aos sofrimentos que estavam passando. No primeiro século, os primeiros cristãos estavam sofrendo tanto de perseguição, e é como ler esta carta de amor, que é o Apocalipse, para eles que estavam sendo perseguidos, perdendo tudo, perdendo os bens, tendo os bens, as casas confiscadas pelo governo. Imagine, querido, aquela casa que você comprou, aquilo que você lutou, simplesmente pelo fato de você ser um servo de Deus, o governo não aceitava, então eles estavam tendo os bens confiscados. E aí vem João, escreve, em meio à perseguição, ele recebe o livro da revelação de Deus. Foi Spurgeon que em meio à sua depressão, ele chegou a declarar assim: o que sempre me tirou do atoleiro da tristeza foi saber que Deus é soberano em meio ao meu sofrimento. Deus é soberano em meio
a cada sofrimento que você passa. O Senhor está no seu trono. E é interessante ver aqui as afirmações, as declarações que aparecem no verso de número 4. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Ele está falando às 7 igrejas. É muito interessante que quando nós estivermos estudando o livro de Apocalipse, no decorrer deste tempo, eu não sei por quanto tempo, está igual aos 1000 anos, que é um tempo indeterminado. Tem muita gente que pergunta assim, mas os 1000 anos é no sentido literal ou um tempo indeterminado? Eu cheguei à conclusão estudando que é um tempo indeterminado, sem medição. Então ele está escrevendo, e o número 7 aparece várias vezes no livro de Apocalipse, porque significa a ideia aqui, no sentido original, que essas 7 igrejas prefiguram todas as igrejas da terra. Significam todos os salvos, porque o número 7 significa a plenitude. Os 7 Espíritos de Deus, o Deus pleno. E aqui, as 7 igrejas significam todas as igrejas espalhadas pela terra. Descreve então, em primeiro lugar, a esta conduta cristã, de uma forma profética. Essa profecia é permeada por um conforto, mas também um confronto. O meu proceder, a minha vida, como igreja do Senhor, eu preciso analisar. Eu preciso entender qual é a minha atitude, como é a maneira como eu vou me conduzir. E é interessante a expressão que aparece no verso de número 4 ainda, quando João ele vai dizer assim: graça e paz. Muitos estudiosos chegam a duvidar e falam assim, não, mas o Apocalipse não é uma carta, mas tem autor, tem saudação, tem conforto, tem consolo, tem direcionamento. E aqui, o apóstolo João, ele está falando às igrejas da província da Ásia, graça e paz. Interessantíssimo, queridos, olharmos que a maneira como João está querendo que os seus leitores ouvissem essa palavra fosse de uma forma graciosa, fossem de uma forma pacífica. Por que isso tem a ver com a sua conduta? Por que isso tem a ver com a maneira como você age, como você reage? Porque João está dizendo aqui, através deste verso de número 4, que cada um de nós que estamos aqui, somos o povo e representamos as 7 igrejas, o todo, a plenitude de Deus no mundo, no universo, devemos exalar com as nossas atitudes o bom perfume de Cristo. Por onde você passa, você deixa uma recha do seu perfume. Isso significa que como você cumprimenta, como você fala, como você reage, como você sorri, a maneira como você fala, a maneira como você escreve no WhatsApp, a maneira como você anuncia a palavra de Deus, a maneira como você exorta, disciplina, fala com seus filhos dentro de casa, a maneira como você se comunica com aqueles que estão ao seu redor. João está nos ensinando que deve ser de forma graciosa. Será que as pessoas que estão ao redor de você, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, onde você está, quando elas ouvem o som que ecoa dos seus lábios, elas ouvem de uma forma graciosa? O tom, a fala, o conteúdo da fala, a palavra que sai dos seus lábios, as suas atitudes. Talvez o ponto mais nevrálgico que existe nos casamentos e nas famílias, os psicólogos que estão aqui, que atendem nos seus atendimentos lá, hão de confirmar comigo nesta noite que o maior problema de um casal está na comunicação. Que o maior problema de um pai e um filho está na comunicação. Então o chamado, o convite de Deus para nós, igreja,
O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é que a nossa vida seja uma vida que transmita graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando a sua noiva para olhar a sua conduta, as suas atitudes, as suas ações, a maneira como nós prescrevemos uma receita quando estamos no consultório, a maneira como aplicamos, você que é médico, você que é enfermeiro, a anestesia no paciente, a maneira como você vai vender o carro. Eu não sei quantos aqui assistiram o filme A Virada. Quantos assistiram? Levanta as suas mãos. Assistiram. Muita gente já assistiu o filme A Virada. Se não assistiu, vou dar um spoiler aqui. Há um determinado momento que o vendedor de carro, que enganava todo mundo, porque vendedor de carro passa uma lábia nos clientes, louvado seja o nome do Senhor por todos que estão aqui, porque vendem carro zero, carros zero. Mas aquele carro que você que é vendedor, você não faz isso, eu sei. Você não volta a quilometragem, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz para os vendedores de carro aqui nessa noite. Você não volta. Né? Então, o vendedor de carro, ele atende o pastor da igreja. Muito interessante porque no templo, na hora que ele vai contribuir, ele pega um envelope, e o envelope está puro, e ele coloca o envelope puro no gasofilácio. E ali, como aquelas câmeras que estão filmando as atitudes, eles percebem que aquele homem está precisando realmente de um encontro com Deus. Mas há um determinado momento que na loja de carros que aquele homem tem, o pastor da igreja vai lá. E quando o pastor da igreja vai lá, o pastor compra um carro, e no que ele adquire um carro, ele fica tão agradecido pela forma que o vendedor o atendeu, que ele diz: eu posso fazer uma oração por você? E o rapaz diz: claro. E o pastor começa a orar. E aí o pastor usa a expressão assim: eu quero te agradecer pela forma como ele me tratou aqui. Da mesma forma como ele me tratou, que o Senhor o trate. E é muito interessante no filme, porque o rapaz, ele abre o olho e assusta. Porque ele sabia que na verdade ele estava vivendo uma vida de engano. Enganando. A maneira como nós cuidamos dos nossos filhos, a maneira como nós cuidamos dos filhos dos outros. Isso tem a ver com a conduta. E qual é o convite aqui nessa noite para nós? É que o convite do Apocalipse é fazermos do ordinário se tornar um extraordinário. Graça e paz às igrejas da Ásia, da província da Ásia. É quando você for abastecer o seu carro, você não dar o cartão para a pessoa, ou pagar com o Pix, sem dar um bom dia, sem dizer: olha, Deus abençoe a sua vida. Talvez seja um momento para você orar pelo frentista. A conduta, a maneira como nós agimos. Entregue o seu serviço como um perfume de adoração ao nosso Deus. Pode ser assim na sua casa, pode ser assim para você que vai voltar para as aulas, pode ser assim na sua conduta daqui neste ano, que é o ano do seu crescimento. Não vamos fazer questão de coisas. Vamos abrir o confessionário aqui nessa noite. Eu vou confessar para vocês que eu tinha um problema. Eu tinha um problema com o cabo de carregar celular. Alguém se identifica aqui nessa noite? Levante a sua mão. Ninguém podia pegar o meu carregador de celular, que eu achava ruim. Porque lá em casa, parece que eles tinham uma máquina de estragar carregadores de celular. E quando vinham pegar o meu, eu dizia assim: o meu não. Não pega o meu. Rapidinho, os fios parece que abriam dos outros, e o meu estava lá bonitinho. Eu sou meio sistemático com as minhas coisas, gosto de cuidar bem. Você é assim também? Você é assim também? Então, eu cuidava muito bem.
E eu confesso a vocês que Deus está me curando, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu falo para a irmã Kelly assim: você quer carregar, irmã Kelly? Esta é a minha testemunha fiel, como nós lemos na palavra hoje aqui. Pode pegar, não tem problema. De vez em quando o velho homem tenta ressuscitar e eu falo: como é que está aí? Conduta cristã, a maneira como nós nos portamos. Mas João também, claro que inspirado pelo Senhor, nos fala do conhecimento bíblico adequado. O texto diz que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é. Opa, está preparado aí, irmão? Se Jesus voltar agora. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Diz que um pastor estava pregando sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Eu acho que eu preguei aqui falei dessa ilustração no ano passado aqui. E o pastor pregando: Jesus está voltando. E o povo dizia: glória a Deus. Era como num culto desse. E de repente, quando o pastor pregando, animado, aquela coisa animada, o povo dizia: glória a Deus. Era uma cidade do interior e um rapaz decidiu vestir-se de diabo, porque haveria uma festa fantasia. E o pastor disse assim: mas o diabo também, hein? E o pessoal: misericórdia. Na hora que o pastor falou assim, e o diabo também, começou a cair um toró naquela cidade. E o rapaz que estava vestido de diabo, o único lugar seco que ele viu foi a igreja. E ele foi entrando, e quando o pastor de lá da frente falou assim: Jesus está voltando. E o diabo também. Quando falou o diabo também, o rapaz aponta na porta. Quando o rapaz aponta na porta, o pastor fala assim: inclusive ele está aqui, irmãos. No que ele fala, o diabo está aqui: perna para quem te quero. Porta lateral, partiu. Inclusive o pastor partiu. Parte para lá, parte para cá. Eis que no recinto uma senhora que não conseguiu levantar, ela usava muleta. No que corre para lá, corre para cá, levaram a muleta dela. E o rapaz, sem entender o que estava acontecendo, ele esqueceu que ele estava vestido de diabo. Ele vai andando, chega ali e fala: o que está acontecendo aqui? E a mulher, com muito medo do diabo. Você tem medo do diabo? Tem gente que tem medo do diabo. Ela, com muito medo, vira-se para aquele rapaz e diz assim: ô seu diabo, não faz nada comigo não. Tem 40 anos que eu sou dessa igreja, mas estou contigo e não abro. Você tem medo do diabo? Eu falo dessa ilustração para dizer: tem gente que passa 10, 20, 30 anos, 40 anos e não muda. Continua com a crítica, continua sendo ranzinza. Se chove, reclama. Se tem sol demais, reclama. Deus é o ano do seu crescimento, amém, querido? Você tem que crescer, meu irmão. Não reclame. Nós estamos no mês da gratidão. Diga para sua esposa assim: eu vou parar de reclamar com você. Fala com ela aí. Fala com o seu queridão que está do seu lado: eu não vou reclamar não. Segundo lugar, conhecimento bíblico adequado. É o que se espera de todo cristão. Mudança, crescimento na palavra. Muito interessante que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, o que há de vir. Olha, tem algumas pessoas que quando acontecem catástrofes, enfermidades na família, perdas, ficam com raiva de Deus. É porque não conhecem aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Tem algumas pessoas que falam comigo, que a minha resposta à fala delas é a seguinte: me fale desse Deus aí que você conhece. Porque se eu conhecer esse Deus que você está falando, eu também vou ficar com raiva dele.
Mas o Deus que eu conheço, o que é, que era e que há de vir, não é assim. Ele é atemporal, é isso que João está falando aqui. Ele permeia os séculos, as eras, um conhecimento bíblico adequado. E olha que nessa época, quando você fala das 7 igrejas da província da Ásia, você está falando hoje da Turquia. Hoje, na Turquia, tem muito menos cristãos que tinham naquela época. Aí você pergunta para mim, mas são 7 igrejas, por quê? Escolheu Éfeso, Efésios, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia. As igrejas do Apocalipse, e eu estou com o meu coração já fervendo, para quando nós chegarmos no estudo das 7 igrejas. E vai ser assim, seguido. Ele escreve a essas igrejas, naquela época tinha a igreja de Colossos, ali na província da Ásia, de Laodiceia, outras igrejas faziam parte da província da Ásia. Mas é como se Deus falando assim, eu personifiquei, para cada uma das igrejas, eu tenho que trabalhar algo. Você não suporta homens maus, que se dizem apóstolos e não são. Eu quero que vocês comprem de mim ouro, colírio para os olhos, mas em todas as igrejas tem uma expressão, eu tenho, porém, contra ti uma coisa. E é quando nós chegarmos lá, Deus já vai falando para nós, olha, é tempo de ajuste, é tempo de acertar, é tempo de trabalhar, é trabalhar o temperamento, é trabalhar o jeito de ser, é trabalhar no temperamento, na mansidão, no domínio próprio. É como se Deus tivesse dado um toque personalizado, que as cartas antigas não tinham isto. Você só sabia quem era o autor lá no final. Mas hoje os e-mails resgataram isso, né? Porque o conteúdo do envio do e-mail, você sabe. Sabe até quem está enviando. E qual o propósito pelo qual e para o qual ele enviou. O propósito de qualquer carta, como o do Apocalipse também, que é uma carta, é uma profecia, é uma revelação, tem o propósito de corrigir, de alinhar a sua vida, de alinhar a minha vida, de trazer arrependimento à minha vida diante dos meus atos. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida não esteja acontecendo ainda, porque você não deu espaço para Deus lhe mostrar aquela pequena área que Ele precisa trabalhar, e hoje é o dia de você se arrepender, hoje é um dia de salvação para você, hoje é um dia de salvação para a sua casa, a partir do momento que você tem um confronto com o Espírito, e Ele te diz assim, é essa área, o problema seu está nos olhos, o problema seu está no sentimento. Ah, meus irmãos, quando Deus me fala que o meu problema está no meu sentimento, eu chego à conclusão que muitas coisas que estão ali, aquelas amarguras, aquela falta de perdão, aquele ressentimento que fica ali remoendo, quando eu libero e lanço lá na cruz, vem o fluir do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E eu quero te dizer nessa noite, talvez é uma pequena coisa, é uma trave tão pequenininha, mas hoje Deus quer liberar o fluir dele sobre a sua vida. As igrejas, e Ele tem um propósito de edificar. Não é para você sentar numa cadeira de balanço, estudando o Apocalipse, e ficar fazendo especulação, mas é para a sua edificação. Ao estudar o Apocalipse, é para você entender como Deus quer que você lide diante dos fatos históricos, diante do diagnóstico que chega a você, diante da perda, diante talvez de uma má notícia.
este livro para os primeiros cristãos, e continua sendo isso o meu objetivo, é resgatar isso com a igreja. O consolo, o conforto, o sossegar da nossa alma diante do Senhor e saber que além da nossa conduta, além dos destinatários que Deus revela, que deveriam ter um conhecimento bíblico, em terceiro e último lugar, Deus revela para nós aqui o cuidado divino. E é muito interessante olhar para o texto, porque o texto nos fala de uma saudação. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que do versículo 4 ao versículo de número 8, que foi que lemos, em algumas Bíblias, por exemplo, na NVI, vai falar saudação e doxologia. Era uma maneira de cada autor que estava escrevendo falar como um resumo do conteúdo de toda a carta. Saudação e doxologia. E é muito interessante a gente passar a estudar a Bíblia assim, porque os primeiros cristãos, quando eles tiveram contato com essa parte aqui dessa doxologia, desse conteúdo do verso de número 4 ao verso de número 8, eles entenderam o propósito da carta. Ah, entendi. Deus quer que eu tenha esperança em meio aos meus sofrimentos. Eu vejo aqui o cuidado de Deus. A vocês graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Isso fala da plenitude, mas fala da soberania, fala do poderio de Deus, do governo de Deus. O Senhor que trata de forma específica, mas é o Deus que governa o todo. De que forma nós vemos esse cuidado divino? Através do Deus Pai. Veja comigo que o texto nos diz, da parte daquele que é, se referindo a Deus, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Deus aparece aqui como o autor da bênção. É dele que emana todo o poder, é dele que vem o poder, é dele que vem a graça que salva, a graça que perdoa, a graça que transformou você de um miserável pecador em uma pessoa justificada, em uma pessoa transformada. Deus se torna o autor, mas também através do Espírito. Deus, Espírito, que é o agente da transformação. Os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E veja comigo que o verso de número 5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aqui João estava entendendo que Jesus é um com o Pai. Não há como separar. Ele é 100% homem, 100% Deus. Pergunta de concílio teológico. Fale da humanidade de Jesus. Ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele está ligado com o Pai. É o cuidado que Deus expressa. E Jesus, como filho, é o agraciador. A bênção que eles recebem é da graça que compra a salvação. A bênção que cada um de nós recebemos é essa graça que produz a paz. É o fruto do Espírito. É a bênção que nos dá força, que nos salva, nos redime e que nos permite viver uma vida na plenitude do Espírito Santo, cheios do fruto do Espírito. Você pode perceber, querido, nessa noite, o Espírito Santo dominando seus impulsos? Está aí uma boa pergunta. Você se acha mais emocional ou mais cheio de razão? De 0 a 100, você daria qual nota para você? Mais emocional ou mais racional? Qual seria a medida? Confesse. Alguns aqui diriam assim, 70% de emocional. Olha o trovão. Fala a verdade, que ele vem sem demora. Obrigado por essa conexão, Pai. Você é mais racional ou é mais emocional?
70% emocional. Vamos abrir o confessionário aqui nessa noite. Quantos são 70%, 80% emocional? Levanta a sua mão e não olha para o lado para não ver se o outro levantou a mão. Não fique com vergonha. Quantos aqui são 70% racional? Talvez você nem saiba o que muito é isso. Mas uma pessoa emocional, ela toma decisão precipitada, ela é levada facilmente pelo pecado, ela olha uma coisa, ela é atraída por aquilo, ela não pensa, ela não mede, ela responde rápido. Dá uma olhadinha assim, carinhosa para sua esposa e pergunta para ela assim: mais emocional ou racional, meu amor? Na hora de comprar, na hora de ir lá e falar assim: vou comprar um carro e Deus proverá. Totalmente emocional, né? Deus está nos trazendo para conhecer a Ele. Veja, interessante porque Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Eu descobri um texto em Daniel capítulo 11, verso de número 32, fantástico. O texto diz: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O que está faltando para você, querido, para ter maior firmeza, é conhecer a Deus. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, como vai dizer Oséias capítulo 6. Deus está chamando o seu povo para entender esse cuidado, o que era, o que é, o que há de vir. Em outras palavras, João está tendo a revelação de Deus, que está declarando para ele que não existe tempo para o qual Deus não seja adequado. Ele é, Ele era, Ele há de ser, Ele sempre será. Então, querido, entregue a sua vida hoje ao Senhor. Entregue a sua história ao Senhor. O dia que eu entreguei os meus filhos a Deus, eu não imaginava que Deus iria chamar os meus filhos. Deus está chamando a Larissa também. Eu falei: Senhor, a minha família não é minha. O que tenho não é meu. Os meus filhos são do Senhor. E se Deus levar lá para a África, Deus levar lá para a América Central, do Norte, talvez para a Europa, que é um país pós-cristão, que precisa muito de missionários, leve. Deus está chamando uma geração para que seja totalmente rendida a Ele. E Deus está dizendo: olha, não existe necessidade, não existe problema, não existe circunstância, não existe um diagnóstico que Ele, que é, que era e que há de vir e há de ser, que Ele não possa resolver. A Bíblia lhe pergunta: haverá, pois, algo impossível para Deus? Alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia responde em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis diante de cada uma das suas promessas. Como então expressar o amor a esse Deus tão cuidadoso? Eu acho linda a declaração de Paulo em Romanos 8:31. E a tempestade muitas vezes é assim, ela traz o barulho, ela amedronta, os seus barulhos deixam a gente agitados, muitas vezes ficamos com medo. Mas é como essa chuva que está passando. Eu quero declarar nessa noite: essa provação é temporária, ela vai passar e você vai triunfar, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor de toda a história. Confie e descanse, entregue a sua vida ao Senhor. A afirmação de Paulo em Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele
e de graça todas as coisas, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem mesmo a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem coisas dos quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor que mesmo diante das tribulações, das lutas, nada poderá te separar. Eu acho muito interessante porque John Stott, quando ele faz uma afirmação aqui sobre esta expressão, estou convencido, ele diz que na raiz grega é assim: eu estou convencido duas vezes. Nada pode me tirar essa certeza de que eu estou com Cristo Jesus. Ele é o Deus do amor, é o Deus da graça, é o Deus do poder. Mas aqui, em último lugar, João está falando do cristianismo básico, do cristianismo que é definido na sua essência. João falou da conduta cristã. João fala que é uma carta para nos dar conhecimento. João revela que é um cuidado divino. A bênção chega a nós através desse cuidado divino. Mas nos versos 5, 6 e 7, veja comigo, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Olha o cuidado de Deus sobre a sua vida. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio para todos sempre. Amém. Ele fala que para vivermos para o louvor da sua glória, para louvarmos a Ele. De que forma nós podemos louvar? Louvá-lo por sua obra em Jesus Cristo, verso de número 6. Através de Jesus, Ele se entregou a cada um de nós. Verso 5, nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Louvá-lo por sua obra completa. Verso de número 5, a Bíblia diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano, Rei da terra. Louvá-lo também pela obra que Ele ainda fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Há uns meses atrás eu fui a um velório. E naquele velório havia uma aflição muito grande por parte da família, pois aquela mãe havia perdido o seu filhinho. Eu estava lá no Rio de Janeiro, e essa mãe tão aflita, me disse: pastor, fala alguma coisa. Fale algo que console o meu coração. Como dizer e o que dizer aquilo que palavras humanas não podem confortar e não podem consolar. A minha palavra para aquela mãe que havia perdido o seu filhinho foi: mamãe, eu quero te dizer que Deus não nos prometeu que como filhos nós não teríamos aflições. Pelo contrário, Ele disse que teríamos aflições. Mas Ele nos disse que se tivéssemos o bom ânimo, nós venceríamos este mundo. Interessante como o Espírito Santo faz com a palavra dada. O choro cessou, ela se levantou
me abraçou e disse: a partir dessa palavra, pastor, eu entendi que o Senhor, Ele me deu esse filhinho para cuidar, mas que ele não é meu, mas eu estarei na glória para encontrar aquele que é, aquele que era e que há de vir. Essa palavra eu nunca vou esquecer, porque essa mulher cita exatamente essa palavra que eu estou pregando. Sabe por quê, querido? João vai descrever no verso de número 8. Veja comigo. Eu sou o alfa, eu sou o princípio, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. A diferença está em quem Ele é. Feche os seus olhos e comece a declarar quem é Deus para a sua vida. A maneira como Deus se apresenta a você, não por aquilo que Ele pode fazer por você, não o que as mãos do Senhor podem fazer, mas na certeza que o Senhor que conhece o universo, o Deus que decidiu criar você, poderia haver um ato de maior amor do que este? Ele escolheu criar você. E se nós tivéssemos em Deus, um Deus que nos criou para sofrer, iríamos questionar o seu amor. Se olhássemos para Deus como um Deus que nos criou para sofrermos no inferno, onde estaria o seu amor? Mas o amor de Deus está justamente no fato de que Ele te deu a volição, a capacidade de escolher. As suas escolhas não têm a ver com Ele, são suas. Ele respeita a maneira como você se conduz, e nós falamos hoje sobre conduta cristã, a maneira como você quer conhecê-lo, falamos sobre conhecimento bíblico, a maneira como você aceita ou não aceita o cuidado divino. Sabe por quê, querido? Tem muita gente que está vendo o cuidado de Deus, o amor de Deus, mas não aceita. Eu me lembro de uma jovem que eu tentei acolher, cuidar, mas ela tinha distorções do amor de Deus, e ela nunca aceitou o amor. Sabe por quê? As faces do amor para ela eram todas distorcidas. Você já deve ter lidado com pessoas assim. Você tenta amar, ele não aceita. Você tenta cuidar, ele não aceita, porque ele não crê no amor. Mas eu vim aqui te dizer, através do Apocalipse, que o Senhor, Ele continua amando a sua vida, amando aquele que não aceita, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos, peça isso a Deus. Senhor, eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa esperança, eu preciso te conhecer com a face do teu amor, quem tu és, não aquilo que eu penso que tu és. Eu não quero te conhecer por aquilo que as pessoas me disseram que tu és. Talvez as marcas na sua casa de um pai sejam as marcas de um pai bruto, de um pai duro, de um pai agressivo, e até hoje você traz consigo essas marcas terríveis. Por isso que fica difícil de você chamar Deus de pai. Mas Ele é pai. Ele é, Ele era e Ele há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vem resgatar a sua igreja. E você, meu amado, que é alvo do amor de Jesus, não pode ficar de fora do amor de Deus. Eu quero orar por você, para que você aceite o amor dEle, aceite a graça. E hoje, quando você recebe da graça, pode ter uma certeza, você vai transbordar da graça. Você vai exalar o bom perfume de Jesus por onde você passar, porque de fato você teve um encontro com Jesus. Está preparado para orar assim?
Então comece a entregar, comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero entregar aquilo que me falta. Venha suprir em Jesus. Ele supre tudo aquilo que precisamos. Pai, nessa noite, há corações e vidas que estão declarando que aceitam o Teu amor. Há vidas que estão dizendo, Pai, que é bem verdade, que tem distorções, que não conseguem crer muitas vezes neste amor, porque sofreram tanto, perderam tanto, que ficam com aquela distorção do verdadeiro Deus, do Senhor, quem Tu és. Mas hoje recebemos o cuidado divino, aceitamos o cuidado divino, e queremos acolher o Teu amor nas nossas vidas, para andarmos como igreja triunfante, a igreja vitoriosa, porque Tu és o vitorioso, Tu és o Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és o conselheiro, e nós queremos nessa noite receber do Teu amor.